Olá! Hoje, o nosso papo é sobre um tema que está literalmente virando o jogo na segurança do trabalho aqui no Brasil: os riscos psicossociais. Com a nova norma regulamentadora número 1, eles deixaram de ser, sabe, um tópico secundário para se tornarem uma prioridade. E a gente vai entender direitinho por quê. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que um erro de um operador de máquina, algo bem técnico, visível, tem a ver com um ambiente de trabalho tóxico? Algo que muitas vezes a gente nem vê. Parecem coisas de universos totalmente diferentes, não é mesmo? Pois é, a resposta é surpreendente de tão direta. Os dois podem ter exatamente a mesma origem. E entender essa conexão é o que muda tudo para criar um ambiente de trabalho mais seguro de verdade. E tudo isso começa aqui com a atualização da NR1. Olha, por décadas, o foco foi naqueles riscos que a gente pode ver, que a gente pode tocar: físico, químico, biológico. Mas a norma evoluiu e agora ela reconhece que existem perigos que a gente não vê, mas que a gente sente, e sente muito. E o ponto-chave é este aqui. Não é mais uma sugestão, uma boa prática. A norma agora é clara. Ela exige que todo e qualquer risco que possa ter um impacto na saúde de uma pessoa no trabalho precisa ser identificado, avaliado e controlado. E isso, claro, inclui de forma explícita a saúde mental. Tá bom, mas afinal, o que é esse tal de risco invisível? Vamos colocar os pingos nos is e definir o termo, para todo mundo ficar na mesma página. A definição é bem clara, né? São as condições do trabalho mesmo. A organização, o jeito que a gestão funciona, as relações sociais que podem causar um dano psicológico. E o ponto mais importante de todos é esse: a falha não está no indivíduo, mas sim no ambiente que está em volta dele. E de onde é que eles vêm? Bom, de situações que, infelizmente, são bem conhecidas. Pressão excessiva o tempo todo, metas que são simplesmente impossíveis de bater, uma comunicação cheia de falhas que gera insegurança, líderes sem nenhum preparo, falta de suporte e, claro, aquele famoso ambiente tóxico. São coisas do dia a dia da organização. E é aqui que a gente quebra um mito gigantesco. Muita gente ainda acha que isso é frescura, mimimi, uma questão de fraqueza da pessoa. Mas a realidade, como essa situação deixa bem claro, é que estamos falando de fatores da organização. O problema está na estrutura, na cultura, nos processos da empresa. O fato é que ignorar esses riscos tem um preço. E olha, ele é bem alto. Vamos dar uma olhada nas consequências que acabam afetando tanto as pessoas quanto os negócios. O impacto é devastador e bate nos dois lados. Para o trabalhador, o resultado pode ser ansiedade, burnout, estresse crônico. Para a empresa, isso se traduz direto em mais acidentes, produtividade lá embaixo, aumento de afastamentos e até mesmo processos na justiça. É uma via de mão dupla só de prejuízo. E aqui a gente volta para a nossa conexão lá do início. A exaustão mental não é só um problema de bem-estar, é um problema de segurança na operação. Uma mente cansada, estressada, ela simplesmente não consegue ter o mesmo nível de atenção e de percepção de risco. É físico, é químico. Lembra daquela pergunta do começo? Pois é, aqui está o exemplo prático da vida real. Aquele operador que, sob uma pressão absurda, pula uma etapa de segurança, ele não está sendo negligente de propósito. Ele é a consequência de um risco psicossocial que não foi gerenciado. A causa raiz do acidente não foi o erro dele, foi a pressão que levou a cometer o erro. Ok, a gente sabe que o cenário é sério, mas existe um caminho. A própria norma nos dá um plano de ação bem claro e estruturado para gerenciar esses riscos. Vamos ver como isso funciona na prática. O processo todo segue a mesma lógica de qualquer gestão de riscos. Primeiro, identificar onde é que estão os problemas. Isso pode ser feito com entrevistas, análise de dados do RH, observando o dia a dia. Segundo, avaliar a gravidade. Isso acontece muito, afeta quantas pessoas. E por último, que é o mais importante, controlar. O que a gente vai fazer para consertar isso? E o que é controlar na prática? São ações bem concretas. É definir metas que sejam desafiadoras, mas realistas, é treinar os líderes para serem, líderes de verdade, é ter canais de comunicação abertos, políticas de tolerância zero com qualquer tipo de assédio e, sim, oferecer apoio psicológico como uma ferramenta de suporte. Só que nada disso funciona se for uma iniciativa isolada lá do RH ou do pessoal da segurança. Construir um ambiente psicologicamente seguro é um trabalho de equipe, de todo mundo. A responsabilidade aqui é compartilhada. A empresa tem o dever de criar a estrutura, as políticas,
A liderança tem aquele papel fundamental de executar isso no dia a dia, ouvindo a equipe, dando feedbacks que constroem e não que destroem, e o trabalhador também tem a sua parte, comunicar o que está errado e participar para encontrar soluções. Então, chegando ao final da nossa análise, a mensagem principal é esta: investir na saúde mental dentro do ambiente de trabalho não é só uma obrigação da lei ou algo legal de se ter. É uma estratégia que salva vidas, que previne acidentes e que, no fim das contas, melhora os resultados da empresa. E se fosse para a gente resumir tudo numa única frase, seria esta: é impossível separar uma coisa da outra. Um ambiente de trabalho que é seguro de verdade é, por definição, um ambiente emocionalmente saudável. Ponto final. Para fechar, fica uma reflexão. O equipamento de proteção é essencial, claro que é, mas, vamos ser sinceros, de que adianta o capacete mais moderno se a cabeça que está ali dentro está exausta, ansiosa e vivendo sob uma pressão insuportável? A verdadeira proteção, essa começa por dentro.